Oi pessoal, tudo bom? Chegamos aí no nosso terceiro vídeo do mês que a gente abordou o gerenciamento de projetos, e hoje a gente vai falar sobre ciclo de vida. Ciclo de vida de um projeto, né? Sempre é bom relembrar. Quando a gente tem o prazo, é importante que a gente faça uma subdivisão desse prazo em etapas, né? Cada etapa é conhecida como marco do projeto, e para cada marco você tem entregas, você tem orçamentos com relação ao consumo de recursos, vocês têm ações internas e externas, né? Vocês têm a discriminação de quem é responsável por quê. Você tem inclusive a relação de pré-requisito, né? O marco 1 precisa acontecer para que o marco 2 seja executado, ou alguns marcos podem acontecer de maneira concomitante. Enfim, o ciclo de vida do projeto é isso, é esse prazo subdividido. Mas vamos falar um pouco mais, né? Aqui a gente tem uma representação cartesiana simples, onde você vai ter, como vocês podem observar, o início, a fase inicial, as fases intermediárias, podem ser diversas, e uma fase final. E aí você tem aí um nível de custo, que a gente pode entender a palavra custo como toda a integração, integralização de capital, aporte financeiro, no sentido de mensuração monetária mesmo. Então eu, Gustavo, que sou gestor financeiro de um projeto de construção civil para uma ponte, quanto é o custo para o projeto? Então está tudo aí devidamente, vamos chamar, relacionado, tempo e custo. Isso é uma representação. Tá? Importante a gente frisar o seguinte, né? Cada fase do projeto ela tem como foco a percepção de determinadas ações ou atividades que são executadas, conforme eu disse. Elas sempre serão construídas de maneira racional, sequencialmente lógica, tá? E a gente pode até ter essa rápida imagenzinha aí, né? Lembrando sempre, né, parte do material extraído de um curso da FGV, ministrado pelo professor Pitombo, né? Então, esse é um material creditado em grande parte a ele, tá certo? Então, a gente tem aqui a fase, né, as fases N, N mais 1 e assim sucessivamente, onde você tem esse boom aí, você tem essa definição de escopo, depois você tem a modulação desse escopo, né, as etapas, até que você consegue iniciar todo o processo ou toda a definição de como funcionarão esses módulos a partir de um estudo de viabilidade financeira, viabilidade econômica, viabilidade de disposição de recursos. Tá? Seguindo aqui, a gente tem essas premissas que são importantes. Né? O ciclo de vida de um projeto ele vai buscar definir essencialmente que técnica de trabalho, que metodologia lá do PMBOK, por exemplo, pode ser alocada naquele objetivo, tá? E quem deve ser envolvido em cada fase. Então, quais são as competências, habilidades e atitudes das pessoas que vão ser responsáveis pela atividade A, B ou C dentro desse projeto. Então, só para dar um exemplo, ó, por exemplo, aqui com relação à técnica, o trabalho de um arquiteto, que vai ser uma etapa de definição ou de execução dentro do ciclo de vida. Eu falava sobre uma ponte, de repente haverá um estilo específico de design ou de uso de materiais que demanda a supervisão técnica de um arquiteto conhecedor daquele tipo de procedimento, de processo, de técnica. Então ele pode ser alocado aí nessa etapa, sei lá, próxima à etapa final, a etapa de entrega da ponte. São detalhes estéticos que vão ficar sobre a responsabilidade de um profissional. E aqui a gente vai, conforme eu disse, né, entender que requerimentos técnicos, né, e eu acrescentei aqui, quais são as habilidades humanas, né, porque a gente comentava muito, não há gestor de projeto que não precise se comunicar bem, que não tenha a necessidade de ser um grande negociador, né, e que não tenha uma essência de liderança na sua condução, porque projetos são pessoas unidas em prol de uma execução, de um trabalho. Então, pessoas são universos particulares, vamos ter aí uma grande necessidade de desenvolver uma relação produtiva de trabalho, uma qualidade de vida nesse ambiente, humanizando esse ambiente, mas não deixando de tornar esse ambiente controlado, com metas, né? Com supervisão, com cobrança, com autoridade. Né? Não existe aí anarquia organizacional, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Não significa que estejamos falando de um ambiente eminentemente autocrático,
forma alguma. Tá? É um ambiente situacional. Ora, foco nos resultados. Ora, espaço para debate, reconstrução, azeitamento de todo o modus operandi da equipe, principalmente porque isso está dentro das contingências, está dentro dos riscos mapeados aí enquanto elementos do projeto. E aí a gente tem aqui uma outra concepção, um outro desenho, né? Vocês estão vendo uma planilha, e isso é extraído de um sistema de defesa dos Estados Unidos. Né? Vejam só, primeiro, a etapa aí a gente tem esses pré-requisitos. Né? Quais são os requisitos da missão? Quais são as necessidades do cliente? Quais são as expectativas também? Então a gente vai na fase 0 explorar conceitualmente o que significa isso. Nós temos esse escopo antes disso aprovado, que é esse marco 0 aí. Depois, na fase 2, a gente vai começar a demonstrar, validar, prototipar. E a gente tem a demonstração nesses protótipos dos conceitos, é o marco 1. Depois do marco 2, a gente tem a aprovação do processo produtivo e como vai ser desenvolvido. E aí entra em si, na fase 2, o desenvolvimento, a engenharia, a fabricação, enfim. Até que a gente chega no marco 3, que é a aprovação da produção, a checagem quanto a elementos de qualidade, por exemplo, já que o exemplo aqui traz uma linha Fabril, não é? A produção e o desdobramento até que a gente chega nesse marco 4, são as aprovações de modificações que foram necessárias, né? Ajustes, aprimoramentos, azeitamentos, até a fase de operações de testes e de suporte aos testes. Viram que a gente viu uma figura diferente daquele plano cartesiano, aqui a gente tem um pouco mais de detalhe, né? E aí você consegue perceber bem o conceito. Um prazo diluído em etapas, etapas bem definidas, bem intituladas, e aí dentro de cada fase dessa você tem um desdobramento de ações, atividades, responsáveis, recursos alocados, entregas. Uma outra representação cartesiana, mas dessa feita a gente tem aqui uma construção. Né? Então a gente tem aqui formulação do projeto, que são os estudos de viabilidade, a formulação dos projetos, estudos de viabilidade, projeto estratégico aprovado, estágio 1, mudou o nome. Aí a gente tem essa fase que é decisão de seguir em frente, de ir. Foi aprovado, vamos. Estágio 3, planejamento e design. Aí vem o projeto básico, ou se quiserem, como se chama muito nesses grandes projetos infraestruturais, o projeto executivo é construído aqui. Aí você tem custos, cronogramas, termos, condições contratuais, um planejamento mais efetivo no contexto prático. E aí você tem principais contratos negociados dentro desse estágio, e a gente chega no estágio 3, né, com as instalações praticamente completas, os processos de fabricação, entrega, as obras civis, os testes, e aí chegamos na etapa final, a plena operação dessa construção, desse projeto, com adaptações feitas anteriormente e um lançamento, né, um teste final, uma manutenção. Então observem que a gente tem de novo uma outra representação de ciclo de vida, onde a gente observa esse prazo diluído, seccionado e definido. Bom, vídeo curto, bem objetivo, mas que eu achei importante delimitar, falar só sobre ciclo de vida. Vimos os elementos, vimos as definições, e o próximo vídeo a gente vai falar sobre as fases processuais de um projeto. Muito importante, um pouquinho mais extenso o próximo vídeo. Conto com a audiência e os comentários de vocês. Espero que gostem. E aí vem 2 avisos importantes. Nossa live, segunda-feira que vem, dia 31/8, provavelmente às 20h30, confirmarei nas redes e nos meus contatos em tempo. Mas guardem essa data, segunda-feira à noite, para a gente construir novamente um bate-papo bem legal, bem saudável e que seja útil, né, para todos nós. Tá bom? Um abraço grande. Usem máscara, pessoal. Valeu!